Abram as vossas Bíblias comigo nessa noite. Em Êxodo. Já foi falado até aqui nessa noite, a passagem que eu vou ministrar. Êxodo 14. Êxodo 14. Do 15 em diante. Eu estarei lendo. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende ao mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, aleluia, e os seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo do Senhor, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. E também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era treva para aqueles que clareava a noite, de maneira que em toda a noite se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro, uma à sua direita e a outra à sua esquerda. O 25, e a gente encerra. E tirou-lhes Deus as rodas dos seus carros, e dificultou os que governavam eles. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Senta glorificando ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Quando eu fui anunciada que estaria trazendo a mensagem, eu de imediato não soube o que falar. Fiquei o mês inteiro pesquisando, o mês inteiro. E quando foi na segunda-feira, o Senhor me emprestou essa mensagem. E eu pedi uma confirmação ao Senhor. E ontem, numa consagração que eu fui, Ele confirmou. A história que nós acabamos de ler, ela é muito conhecida. Eu vou pincelar o início para você entender aonde eu quero chegar. A origem do povo de Israel, ou os hebreus, começa com Abraão abandonando a terra do Ur dos Caldeus, conhecida também como Mesopotâmia, e indo para a terra de Canaã, a terra prometida. Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, teve 12 filhos que deram a origem às 12 tribos de Israel. José, um dos filhos de Jacó, foi vendido como escravo, levado para o Egito. Durante o seu processo foi promovido e foi como segundo após Faraó. Israel foi entrando no Egito aproximadamente com 70 vidas. Entraram com a expectativa de sobrevivência, porém não sabiam que entrariam no processo da escravidão. Com isso José faleceu,
e toda aquela geração que conhecia a história de José. Um novo rei foi estabelecido, o novo povo nasceu e foi estabelecido. O novo rei, a qual não conhecia a história de José e nem tampouco conhecia o Deus de José. O processo da escravidão, ela durou mais ou menos entre 180 anos, com isso provocando a pobreza entre o povo de Israel. Só que o que eu acho aqui desde já interessante, que o problema do nosso inimigo é que quando um projeto ele tem a liberação de Deus, aqueles que tentam impedir, eles acabam tornando impulsionadores da promessa. E aqui não foi diferente. Faraó, ele achou que com a sabedoria dele, que com o poder dele, com a inteligência dele, ele poderia colocar um freio no crescimento de Israel. E por isso você conhece o início do Êxodo falando que quanto mais o povo crescia, mais eram afligidos. Isso é verdade porque o Faraó achou com sabedoria que colocando mais pressão sobre o povo, eles iriam parar de procriar ou parar de ser fortalecidos. Só que quanto mais pressão Faraó mandava, mais pressão ele recebia. Tanto que ele teve que mudar a estratégia. Já que mandando mais pressão sobre eles não estava funcionando, já que multiplicando o peso e a jornada do trabalho não estava adiantando, ele achou por bem mandar as parteiras da mesma linhagem. Quando for filho homem, mata. E é lindo, porque não adianta tentar dar jeito no projeto que o Senhor já estabeleceu. Não adianta tentar dar jeitinho ou achar que com a estratégia nossa a gente consegue paralisar aquilo que já está certo. E Faraó achou por bem mandar as hebreias paralisar aquele povo, tentando ajudar as que estavam dando a luz, matando os filhos que nascessem do sexo masculino. Só que mais uma vez o projeto não conseguiu ser estabelecido. E com isso ele vai tentar agora mandar todo o povo. Se você descobrir que naquele endereço tem um menino que nasceu, mata e joga no Rio Nilo. Só que mais uma vez Faraó não conseguiu paralisar o povo. Pois na teoria de Faraó é exterminar, mas na prática com Deus é multiplicar. Satanás teve na teoria: se eu tentar aqui eu consigo paralisar, se eu fechar o acesso aqui eu consigo cessar o crescimento, se eu tentar dessa
conhece a história de Moisés? Não é aqui que eu quero me prender, então eu vou caminhar para o versículo 15 que a gente leu. E o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim, Moisés? E aqui eu acho interessante, porque parece que o Senhor está fazendo uma pergunta para Moisés, já dando uma resposta para ele. Por que tu clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marchem. E ele vai dizer: porque hoje o que vocês viram, ou o que vocês estão vendo, nunca mais vocês irão retornar a ver de novo. Só que caminhando aqui eu encontrei uma pérola que o Senhor vai dar no versículo 15, 16, 17, 18, que diz assim: aos filhos de Israel, marchem. A mim ou a você, levanta o teu cajado. Eu, o Senhor, endurecerei o coração de Faraó, e a eles hoje conhecerão que eu sou Deus. Você não entendeu não? Isso aqui é um comando para a sua vida. Aos filhos de Israel, marchem. Você pega o teu cajado novamente e começa a manusear aquilo que o Senhor depositou na tua mão. E a mim endurecerei o coração de Faraó, e eles terão que conhecer o Deus que você serve. E essa parte é que eu amo. Endurecerei o coração de Faraó. É aí que tudo começa a apertar. Porque a princípio eles vão ir, vão chegar, vão atravessar, vai passar. Mas não é assim que acontece. Você já chegou nessa fase da tua vida? Quando você está numa situação e do nada começa a apertar. É a parte: endurecerei o coração de Faraó. Estava achando que estava ruim? Endurecerei o coração de Faraó. Achou que já estava apertado demais? Endurecerei o coração de Faraó. Você não entendeu? Eu vou te dizer: quanto mais você ora, mais aperta. Quanto mais você jejua, mais aperta. Quanto mais você caminha, mais aperta. É porque eu vou desistir? Não, minha filha, é porque o Senhor endureceu o coração. Não, minha filha, não é porque Jesus quer fazer você para não. É porque Ele está endurecendo o coração de alguém. Meu Deus, aleluia. Priscila, então eu vou parar. Priscila, então eu vou parar porque está apertado demais. Se tu parar, tu não vê o mar se abrindo. Se tu parar, tu não vê o vento soprar e lá. E o muro se levantar à direita e à esquerda. Se tu parar, tu não vê o acontecimento que ficou marcado em toda a história. Se tu parar, tu não vê aquele se convertendo. Se tu parar, tu não vê a promessa se concretizando. Se você parar, você não chega na promessa. Se você parar, você não chega no caminho. Se você parar, você não avança. Se você parar, o que adiantou clamar lá atrás? Jesus liberta.
porque eu já estou chegando no final. Eu não vou ficar presa aqui. Endurecerei. Endurecerei. Eu posso muito trocar a palavra. Eu vou te apertar mais um pouquinho. Eu vou te apertar mais um pouquinho. Eu vou te... Eu vou apertar. 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 Mas isso não é Jesus falando, o povo para e volta, não. Isso é só para te servir como combustível, vai. Isso só está te servindo como combustível, avança. Qual foi a ordem que o Tiago deu aqui? Marcha. Versículo 19. Esse versículo hoje apareceu na minha casa. O anjo se retirou da frente de Israel e se pôs. Ele saiu de trás, ele saiu da frente e se pôs atrás. Tu não está entendendo que tu não está vendo mais movimentação nenhuma de anjo, ó? Está um silêncio aqui, está tudo quieto demais aqui. Não tem um negócio estranho, eu não estou vendo Jesus aqui, eu não estou ouvindo ele falar comigo aqui. O anjo saiu da tua frente e foi para trás. Jesus me deu uma pérola. Que a glória que ilumina a tua frente é a mesma glória que esconde as tuas costas.
As paredes estavam todos os lados perfurados. Eu fui olhar no quarto onde eu estava. Cadê a bala? Cadê o tiro? Cadê a bala? Cadê o tiro? Aí o Senhor me fez lembrar. Priscila, abre lá em 2 Reis, versículo 6, capítulo 6, versículo 14. E eles rodearam a Eliseu enquanto dormia. Rodearam Eliseu enquanto repousava. Cercaram Eliseu pela madrugada. Quando o moço viu, Jesus, minha casa está tomada de carros e cavaleiros. A minha casa, aonde eu estou, está tomada de cavalos e cavaleiros. Olha, sem entender ou sem discernimento no momento, vai até quem é mais experiente. Vai lá, olha lá. A gente está cercado. Se a gente for pelos fundos, tem gente. Se a gente for pela frente, tem gente. A gente vai sair por onde? A gente está cercado. Fizeram uma armadilha pra gente aqui, ó. Armaram